Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Olho Clínico, nosso espaço semanal para assuntos de saúde. Hoje nós vamos falar sobre hiperatividade. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o Dr. Sérgio Antonil, que ele é neuropediatra, professor de neuropediatria do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Paraná e também coordenador do CENEP, Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas. Dr. Sérgio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Doutor Sérgio, como diferenciar uma criança travessa de uma criança com déficit de atenção ou hiperatividade? Esta pergunta é muito importante porque o maior problema que nós estamos vendo é que existe já uma ideia de que todas as crianças estão sendo hiperativas. E nós vemos... A criança corre um pouco em casa, faz bagunça, ela é hiperativa. E temos que tomar muito cuidado. Eu tenho visto... O principal problema é a falta de limites. A família que está desorganizada, é uma família que os pais têm que trabalhar, hoje a criança vai para a escola, então não há uma organização, e há muita estimulação também do ambiente. Então, primeiro tem que tomar muito, a criança com 3, 4 anos de idade, ela nem sempre é hiperativa. Você pensa em hiperatividade ou déficit de atenção quando esta criança começa a ter problemas, principalmente no relacionamento com outras crianças, mesmo sendo uma criança da educação infantil, na sua aprendizagem dentro da escola. O professor, muitas vezes, é o primeiro indivíduo a observar que aquela criança tem um comportamento que sai do normal. Então, temos que tomar muito cuidado. Quer dizer, não é muito difícil perceber em casa, então, que uma criança é hiperativa. Aquela criança que corre, derruba as coisas, não é para preocupar, pelo menos em princípio. Principalmente a criança pequena, uma faixa etária, é normal. E a família tem que ser orientada em termos de organização, momento, tem que dizer não, saber dizer não. Evitar aquela superproteção que muitas vezes existe dos familiares. Só com essas condutas de orientação, de organização, você já vê que a criança muda o comportamento. Agora, existem números, pelo menos estimativa, do problema hiperatividade e déficit de atenção no Brasil? Sim. Nós, médicos, que estudamos muito esse tema, achamos que ainda é infradiagnosticado. Apesar desse exagero de qualquer criança, 5% é um estudo que foi feito no Rio Grande do Sul em adolescentes. E no mesmo estado, feito um estudo em crianças escolares e pré-escolares, que o número também é em torno de 4%. Isso é muita criança. Então, é uma incidência assim, que podemos considerar até um problema de saúde pública. Agora, exatamente o que é o transtorno, o que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Ele é uma doença adquirida? Ele tem uma característica social, comportamental? Como que a gente pode classificar? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você falou bem, é déficit de atenção e hiperatividade. Então, tem casos de criança que só tem desatenção. Aquela criança que vive no mundo da lua, vamos dizer assim, ela não consegue prestar atenção numa leitura. Eles são craques em tudo que é agitado. Mas também não confundir com a criança introspectiva. Isso, cuidado. Mas é uma criança, a introspectiva, ela rende na escola, ela é introspectiva, mas ela tem um rendimento acadêmico. Né? E também temos o hiperativo, que é aquele que não para, né? Que é inquieto, se não tem limite, estabanado, derruba, confuso, se não se organiza nas lições. Então temos que ver que existem as duas formas, tanto o déficit de atenção como a forma de hiperatividade. Né? O senhor falou que na escola, quando começa o relacionamento social, que é mais fácil perceber. Mas existem alguns sintomas que mereçam atenção especial por parte dos pais já na infância? Ah, sim. Por exemplo, no período escolar, aquela criança que não consegue fazer a lição de casa, vamos dizer assim. Ele pega um caderno, ele abre assim, em 5 minutos ele acha que já sabe tudo. Ele não tem a paciência dele. Ele vai ler, para ele, a maior dificuldade, o maior sofrimento, ele ler um texto. Ou ele lê, depois ele não entendeu o que ele leu, porque ele está lendo, mas está com o pensamento lá no joguinho do videogame, na coleção das figurinhas, na escola, no filme, na novela. Então, em casa ele não se organiza. Você diz assim, vai escovar os dentes, vai tomar banho, tal, vai arrumar o quarto. No outro dia, novamente. Ele esquece, parece que não entra as informações, sabe? Ele está perdido. Né? Agora, é uma criança normalmente impaciente? Sim. Então,
em relação à hiperatividade, ele é impaciente, ele exige, ele cobra, até chegar um momento que já não se sabe quem que é que comanda a família. Se você for deixando, ele é impulsivo, ele se intromete na conversa dos outros, ele não dá tempo para os outros falarem, ele toma decisões e quando ele quer alguma coisa, por exemplo, ele quer um brinquedo, ele fica insistindo com aquele brinquedo impulsivo até que você, muitas vezes, cede e dá o brinquedo para você acalmar o ambiente, sabe? Então, você vê que existem várias formas de comportamento que você tem que suspeitar. Agora, nos nossos dias de hoje, é um pouco difícil a gente diferenciar essas coisas, porque, de um modo geral, as crianças são assim, principalmente, como o senhor bem colocou, por falta de limite. Então, quer dizer, precisa primeiro uma organização familiar para depois se diagnosticar melhor. Por isso que eu digo assim, o hiperativo, quando a família tenta de todas as formas fazer isso e não consegue. Por isso que eu sempre brinco assim, que os parentes dizem que é mal educado. Até eu falei assim, então deixa ele com os parentes um período. Quem tem hiperatividade mesmo, não é, você tenta organizar, é muito difícil. Essa família precisa de um apoio externo, ou uma psicóloga, uma psicopedagoga, alguém que possa orientá-los e ajudá-los, né? E às vezes, muitas vezes até auxílio do médico. Eu sempre cito um trabalho que eles compararam, um trabalho feito em Hong Kong com chineses e com ingleses, com crianças inglesas. A incidência, a prevalência de déficit de atenção e hiperatividade entre os chineses é muito baixa. Inclusive... Aí entra uma questão cultural. Cultural. Os chineses que eram considerados hiperativos, lá para os ingleses seriam normais. Devido ao quê? A cultura, é uma cultura muito restritiva, muito de cobrança, nas famílias, né, muito rígidas. Existe ainda a família, existem as hierarquias, que no nosso meio, hoje em dia com as mídias, com a televisão, com o computador, já está acabando, né? Então, hoje, vamos dizer assim, há muita influência, né? Não existe mais aquela família tradicional, e no interior ainda nós vemos muito isso, sabe? Mas nas cidades maiores já não existe isso. Agora, quando procurar um especialista, doutor Sérgio? Quando foge do controle, né? Então, por exemplo, em casa, os pais já sentem que esta criança, tanto em relação à rotina familiar, né? O pai chega em casa e vê que a mãe já está angustiada, ansiosa, a mãe já começa a sofrer com os filhos, não consegue fazer essa criança se organizar no estudo, nos hábitos comuns de vida diária. E na escola, a professora vê que esse menino ele está muitas vezes fora da sala, ele não termina as tarefas, todo mundo termina, ele deve estar copiando, ou com relacionamento com outras crianças. Chega a ponto dessa criança ser tão inquieta, não saber nada, que ele atrapalha todas as crianças que estão ao seu redor. E essas outras crianças, muitas vezes, começam a se afastar dele. Começa até a ocorrer uma discriminação discente, né? Escolar, nem até docente, porque às vezes a criança é tão difícil, porque você vê 5%. Tem alguns casos, algumas escolas na periferia que chega a 10%. Se a criança tem 30 alunos na sala, 3 que não param, 4, aí fica muito difícil. Então, tem que observar quando você vê que em casa ele não segue as normas que você quer, tanto em termos de aprendizagem, em termos de comportamento. E na escola, você tem que procurar. Muitas vezes não precisa ir diretamente ao médico. A intervenção do médico é quando essas mudanças que a escola propõe, que a família faz, muitas vezes orientado por uma psicóloga, por exemplo, não consegue ter um efeito. E essa criança não aprende, não consegue ter amigos, não se relacionam, aí precisa ir ao médico. Que aí existe a condição de intervenção com medicamentos, que pode ajudar. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre o tratamento da hiperatividade e transtorno de déficit de atenção. Só um instante, o programa Olho Clínico volta já. Biblioteca? Ah, conta outra. Claro! A Biblioteca Pública do Paraná tem muita diversão. O que, por exemplo? Na hora que você chega, você pode escolher e assistir vídeos de desenho animado. Tem internet o dia todo, com pessoas para ajudar com o computador.
Diariamente tem oficinas de dobradura, pintura, recorte, colagem e até artesanato com sucatas. Tudo isso? Sim, todos os dias também tem a Hora do Conto, onde os narradores constroem suas histórias com a participação das crianças e também usam fantoches para contar suas histórias. Ah, é? E quanto a gente paga? Não paga nada, filha. E tem muito mais. Tem a gibiteca com 15 mil gibis. Você tanto pode ler como trocar gibis sem precisar de dinheiro. E se você quiser, pode jogar xadrez todos os dias. Mas eu não sei jogar xadrez. Não tem problema. A biblioteca dá o curso de xadrez de graça para você. Será? Sim, e sem pagar nada também, todos os meses tem teatro infantil. Além de um encontro mensal com o autor de literatura infantil do Paraná. Poxa. Pensa que acabou? Não? Não, tem um curso de espanhol gratuito. Sabe que a biblioteca também se preocupa com as crianças cegas? É? Pois é. Além de livros normais, lá existem livros escritos em braille, livros de falas gravadas e até jogos para as crianças cegas, sem falar do acesso facilitado para os meninos que usam cadeiras de rodas. E onde fica a biblioteca? A Biblioteca Pública do Paraná fica na rua Cândido Lopes, 133, no centro. E a sessão infantil funciona das 8h30 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. No sábado, fecha às 13 horas. Tudo isso é de graça, filha, e com serviço de segurança. Mãe, eu quero ir lá, você me leva? Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre hiperatividade. Estou conversando com o neuropediatra Sérgio Antoniuk. Ele é coordenador do CENEP, o Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Então, Sérgio, quais são as causas da hiperatividade, o transtorno do déficit de atenção? Olha, existem trabalhos que mostram que até 80% dos casos é de origem genética. Ou seja, ou o pai, ou a mãe, ou o tio, existem na família pessoas que têm o mesmo comportamento. Mas fatores adquiridos importantes também devem ser lembrados. Por exemplo, na gestação, mãe fumante na gestação, uso de álcool, problemas na gestação, prematuros, crianças que têm alguma dificuldade ao nascimento, isso pode também gerar dificuldades, sabe? Mas geralmente é uma história familiar. Agora, o senhor falou sobre o acompanhamento no bloco anterior. Como que é o tratamento clínico do transtorno? O tratamento médico, propriamente dito. Como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu já falei que tem fatores genéticos e fatores adquiridos, eles interferem na química do cérebro. É um desequilíbrio químico. Um exemplo, a depressão é um desequilíbrio químico. Você tem que usar um medicamento para equilibrar a serotonina. Uma intervenção medicamentosa. Isso. Então, no TDAH é a dopamina. O médico, então, pode ajudar com medicamentos. Mas eu sempre ressalto, o tratamento não é só medicamento. Já falei que tem que fazer essa organização comportamental na família. Então, a terapia comportamental, até uma psicoterapia, para a família saber se organizar. Então, é uma terapia familiar, não é apenas individual. A parte pedagógica, psicopedagógica, porque essas crianças elas começam, elas escrevem telegraficamente, trocam letras, saem das linhas, leem um problema de matemática, não entendem o problema, porque saem do ar. O que não quer dizer que não sejam crianças inteligentes. São muito inteligentes. Por definição, são muito inteligentes. Então, essas crianças, elas precisam também de um apoio pedagógico. Agora, com essas medidas não conseguem um resultado, você pode usar medicações estimulantes. Por exemplo, o café é uma medicação estimulante. É um elemento natural estimulante. Muitas pessoas são viciadas em café, o chimarrão, o chá, porque isso estimula a dopamina também. Então tem pessoas que funcionam só com o café. E existem medicamentos, né, que muitas vezes assustam as pessoas. É interessante, eu já atendi mais de 2.000 casos em que usei medicamentos. Nunca vi ninguém dependente do medicamento. E você pode suspender nos finais de semana, nas férias. Esse é um aspecto, as pessoas leem a bula, entram na internet e ficam muito preocupados. Os medicamentos para esses tipos de problemas, eles funcionam por 4 ou 8 horas. Então, se a criança tiver algum efeito colateral, por exemplo, perdeu o apetite ou insônia, porque é um estimulante, você suspende a medicação e em 24 horas não tem mais. Algumas vezes tem que usar esse medicamento muitos anos.
Eu tenho pessoas que já estão na faculdade e estão usando. Existem adultos com TDAH. Se você entrar no site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, ABDA, é só procurar lá, ABDA no Yahoo, em qualquer uma das entradas, ABDA. Lá tem questionários para adultos. Então, as pessoas podem tratar até adultos. Necessariamente, uma criança com déficit de atenção ou hiperatividade, ela será um adulto hiperativo? A chance é grande. Tem trabalhos que dizem que 2/3 deles. Só que acontece que com a idade, por exemplo, você vê que o hiperativo com criança de 5, 6 anos, no adolescente ele já fica mais desligadão, desatento. Já não quer fazer as coisas e tal, para fazer as tarefas. E o adulto é assim, ele melhora da hiperatividade. Então 70% ficam até com desatenção. Mas nós adultos, os adultos, aprendem a lidar com isso. Entram em rotinas, começam já agendas, começam a anotar no papelzinho, guardar o papelzinho. Quais são alguns adultos famosos que perceptivelmente são hiperativos? Os que eu mais cito assim, são os apresentadores, né? Digo assim, por exemplo, eu sempre brinco, o Faustão, por exemplo, o Silvio Santos, imagine se eles não fossem hiperativos. Muitos governantes, vereadores, prefeitos... O presidente Collor, por exemplo, era hiperativo, assim. E você vê, são pessoas que estão na mídia, se salientam e tal. Até eu digo assim, eu vejo, às vezes, converso com uma pessoa que sabe muito bem, empresários que trabalham 24, eles são workaholics, né, assim, são viciados em trabalhos, né? Ele diz assim, se eu tomar um medicamento para parar isso, a minha firma vai à falência. Então, existe o ponto positivo. Eu tento mostrar para os pais, serem hiperativos, vamos fazer ele render essa hiperatividade. É uma energia que tem que ser bem canalizada. Até eu brinco, pastor, padre, eu conheço uns pastores, padres que são hiperativos, eles são muito bem, porque eles são pessoas que eles usam as qualidades deles, sabe? Então, quer dizer, uma questão, o ator Tom Cruise, que além de dislexo também é tem dislexo. Isso, muitos artistas, sabe, eles são, e rendem, né? Na vida deles estão felizes e conseguem expressar de uma forma, assim, o que eles sentem, né? A gente pode dizer que a criança que é hiperativa, ela é uma criança que ela tem menos medo, ela não tem muito noção do perigo no dia a dia? É um problema, né? Eu sempre digo assim, criança pequena, mesmo os travessos, mas o mais, aquele que já sai da travessura, como se falou, para a hiperatividade, tem que tomar muito cuidado com os acidentes, sabe? Eu sempre, para usar um cinto de segurança atrás, às vezes tem que amarrar eles, o maior tem que chamar o guarda, porque as pessoas não usam o cinto de segurança na cidade, eu vejo muitos acidentes. Então, o hiperativo ele é propenso a isso. O adolescente hiperativo ele é corajoso, ele pega o carro, por exemplo, quando ele começa a dirigir, ele usa o carro assim, parece uma luta com aquele carro, e bate, por isso que os acidentes são mais graves, né? E tem que cuidar, você tem que trabalhar, se você trata essas crianças desde precoce, desde pré-escola, escola, eles têm uma vida normal. Se você não trata, por isso que eu digo, aí que eles podem procurar drogas ilícitas, eles podem procurar as más companhias. Você está entendendo? Às vezes não vou dar um medicamento, vai ficar viciado, dependente, não. Esses que recebem esse tratamento, esse apoio pedagógico, psicopedagógico, eles vão melhor na vida dele lá no futuro. Que se ele é um hiperativo e não é tratado, é muito fácil dele sair da normalidade, sabe? Falando nisso, como que é o trabalho feito ali dentro do setor que o senhor coordena, que é o CENEP, o Centro de Neuropediatria do HC, que trabalha com crianças com déficit de atenção e hiperatividade? Nós temos uma equipe que estamos iniciando trabalho, a psiquiatria está junto conosco agora, porque existem muitos problemas junto associados, depressão, transtorno bipolar, e nós estamos começando a estudar numa escola, né? Nós estamos fazendo um trabalho numa escola, nós vamos ver a incidência, nós vamos mostrar um trabalho, não é só hiperativo, com problemas de aprendizagem na escola, e depois mostrar esse modelo, que nós acreditamos que a escola pode resolver. Não é ficar mandando todo mundo para psicólogo, para médico, é muito complicado. Então, a maioria dos casos se resolve na escola. E também estamos orientando um trabalho junto com a prefeitura para estudar os fatores genéticos. Nós vamos chegar a estudar 600 crianças na prefeitura junto com a UCLA nos Estados Unidos. E nós também atendemos, nós temos um ambulatório de transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, em que as crianças vão no posto de saúde e que o médico primário ou pediatra encaminha ao Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas. É feita uma triagem
tentam, mas assim, tratar essas crianças a nível de posto de saúde, com as equipes multidisciplinares. Quando há necessidade, eles encaminham para um centro o acesso terciário. ao CENEP é através das unidades de saúde da Prefeitura. Saúde. E nós estamos querendo desenvolver esse trabalho, poder atender muito mais crianças. Muito bem, doutor Sérgio Antônio, que eu queria agradecer muito pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Por hoje o programa Olho Clínico fica por aqui. Se você quiser mais informações a respeito desse tema, se quiser mandar sugestões, críticas, comentários para a gente, escreva. O nosso e-mail é olhoclinico@ufpr.br. Agradeço muito sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá.